Boa tarde. Mais uma vez estou aqui e desta vez eu vou falar só sobre dois temas. O primeiro tema será o do clima, depois da educação. E vou arrematar e mostrar a vocês como a ciência e a educação é a coisa importante, é algo importantíssimo para um país que queira ser desenvolvido, civilizado. Porque nós estamos vivendo num país que parece que nós estamos vivendo uma barbárie. As redes sociais, principalmente algumas pessoas, uma minoria, leva para o outro lado, leva para o lado do ódio, né? Estão muito infelizes. Eu não sei o que é, mas sim, eu sinto a infelicidade dessas pessoas, né? Falando mentiras, se aproveitando da desgraça lá do Rio Grande do Sul. Aquele acontecimento climático que a ciência vem apontando no mundo todo, né? E quem está no poder, aqueles que assumem o poder, que vêm na sua porta pedir seu voto, você, vamos falar, não vou falar nem do mundo. O mundo tá terrível, né? Tantas guerras. A gente só fala da Ucrânia, da Rússia, mas tem guerra em tudo que é lugar. Mas vamos falar de Brasil. Nós somos um povo alegre, divertido, gostamos do Maracanã, de esporte, né? Sempre fomos assim. De um tempo para cá, ficamos tão raivosos que eu acho, sei lá o que aconteceu, uma tristeza muito grande. Eu não compactuo com ela. Eu sou da vida. E vida é de Jesus. A gente não pode falar em nome de Deus. Se você fala em nome de Deus, e dentro de você, você quer a morte. Você não tem empatia nenhuma quando você fala. E às vezes você se esconde, nem fala. Certo? Uma minoria. Mas a maioria e a verdade sempre prevalecerá. Então, vamos ao que eu acho importante nesse vídeo. O clima. Não podemos continuar desta forma. Temos que zelar pelas nossas matas, nossos cerrados, nossas florestas. Qualquer árvore é importante para evitar o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, o que ocorreu na Bahia, em Teresópolis, Petrópolis. Será que em Petrópolis, Teresópolis, na Bahia, todas as pessoas já foram atendidas? As pessoas, ou tem gente que não perdeu e ficou por isso mesmo? O que foi reconstruído? Quem fiscalizou isso? Me mostre. Eu não vi na TV a reconstrução. Sinceramente, eu não vi. Eu ouvi falar que o desastre apareceu. O desastre apareceu. Agora, a reconstrução, até hoje eu não vi.
Se tem gente ainda lá morando na rua, sem ter reconstruído a vida, nada, eu não vi. No momento da desgraça, nós estamos vendo agora o que? O Rio Grande do Sul. Todo mundo, a TV só fala na maior parte de quê? Rio Grande do Sul, a desgraça. A gente esquece, né? Nós não temos, é um país, nós somos brasileiros, divertidos, alegres, mas é um país que não tem memória. Nós temos que lembrar sempre do passado. Passado, temos que aprender com ele. É para aprender, não é para esquecer. E nós, no nosso país, nós esquecemos. Não fiscalizamos. O que foi? Será? Eu não vi. Honestamente, posso estar até enganado. Mas eu não vi a reconstrução da Bahia, por exemplo. O que foi reconstruído lá? Os moradores que perderam tudo. Eles ganharam tudo de volta. Ganharam casas. Ou continuam morando à beira do rio para uma nova enchente. E mais vidas se perdendo. E Teresópolis, Petrópolis. Eu soube da desgraça pela TV. Mas eu não soube da resposta. Importante também, né? Perguntas e respostas. A desgraça, vem a pergunta. Cadê a resposta? A conclusão. O que fizeram obras? Terminaram com obras? Todos que perderam as casas estão em novas moradias? Como ficou aquilo lá? Eu gostaria de saber. Como eu não vou esquecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul há algum tempo. Não é a primeira no Rio Grande do Sul. Quais foram as providências? Passou. A primeira, a segunda, eu acho que é a terceira no Rio Grande do Sul seguida. Mas essa foi uma dimensão, né? Tão grande que assustou a todos. Mas eu sei por quê. Eu tenho a resposta, porque não assusta algumas coisas. Porque ocorre sempre a maioria que vai morrer são quem? Pobres. Pobres de periferia. Porque eles moram aonde? Na periferia, à beiras do riacho. Rico não vai morar ali. Rico passa por ali e às vezes com carro blindado, né? Mas eles sabem que aquilo existe. Sabem que a qualquer momento aquela encosta vai desabar, o rio vai encher. Mas continuam. Será que tem projeto? Eu não sei. A TV não, às vezes não divulga isso. Eu fico ansioso em saber. Existe projeto no Congresso daquelas pessoas que nós demos voto para derrubar mata ou para plantar ou é para derrubar só? Será que existe projeto? Tem alguém lá fazendo algum projeto para a gente cortar árvores, acabar com as florestas? Não sei, queria saber. Preciso saber disso. Que a pessoa que estiver fazendo um projeto disso e você votar a favor de cortar árvore, você está botando em risco, inclusive, a sua vida no futuro, dos seus netos, seus bisnetos, que você, se viver, né, para ver os bisnetos, uma maravilha.
E eles têm que ter um país melhor. Então, o clima é fundamental. Fundamental você ver realmente se as pessoas saíram de todas essas desgraças que se abateu no país só em crime. Nós não vivemos em guerra. A guerra somos nós mesmos. O povo, a guerra entre o povo. Porque tem pessoas que não têm empatia pelos que moram na periferia. Nenhuma empatia pelo outro. São raríssimas pessoas. Nós somos solidários. Recebemos todo mundo de braços abertos. Mas o mundo não é assim, com certeza. Mas nós somos, é o nosso jeito. Por que barbárie nas redes sociais? Quem colocou as redes sociais para virar um setor de barbárie? Fazer o país ser tão assim severo com ele mesmo, com o seu próprio povo. Esse povo que eu repito, alegre, divertido, de carnaval. Esse é um tema que eu vou sempre repetir várias vezes aqui para você e eu preciso ter respostas. Isso me deixa pensando, será que aquele pessoal, as pessoas da Bahia já foram todos atendidos? Já tem construção em andamento? Já tem casas? O que aconteceu em Teresópolis, Petrópolis, as enchentes do país, as pessoas perderam tudo. Elas estão morando em casas? Então temos que voltar ao passado, sim, para ver o presente. Se aquele erro lá não foi fiscalizado e as pessoas continuam sem casa, sem nada, que importância foi dada? Só no momento da desgraça, né? Aí está todo mundo lá. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho mais importante também, na minha opinião, não sou o dono da verdade, mas estou aqui para debater as ideias, certo? Que eu não vejo ser valorizado em nosso país. A escola pública. Eu tenho que retornar à escola pública, porque eu não me conformo ver na TV escola pública caindo água dentro da sala de aula. Professores e professores com salários miseráveis. Universidades caindo aos pedaços. Professores universitários, pessoal administrativos, pedindo um reajuste no momento. E fica essa coisa de não dou, vamos negociar, negociação que nunca tem fim. E os alunos como é que ficam? Queremos chegar aonde? Então, vamos valorizar os professores, né? A escola pública, transformá-las. Fazer com que o professor chegue na sala, tenha um ar-condicionado, um ventilador de boa qualidade, os alunos possam estar à vontade. Porque com certeza o poder que nós elegemos, somos obrigados, lógico, a Constituição. Nós temos que obedecer às leis e à Constituição, principalmente, né? Porque todo o poder emana do povo, está na Constituição. Nós damos poder aos nossos representantes, e os nossos representantes prometem
E quando você vê, quando ele não é reeleito, você vê o que ele deixou. Nada. Às vezes um esqueleto do que prometeu. Tá o esqueleto, você passa em vários lugares, só tem um esqueleto. Mais nada. Ele promete um hospital, fez esqueleto. Promete uma escola, esqueleto. O que você vê mais é o quê? Quando ele promete, ele às vezes cumpre. Uma quadra de esporte. Aí ele vai lá, faz uma quadra para criança jogar a bola. Depois some. Se elege, ele vem, ainda se aproveita do seu churrasco, né? Aí você vota nele acreditando. E ele, depois você procura, tenta falar, quer falar com ele, pedir, falar, conversar, ver se ele está cumprindo mesmo as promessas, ir lá na Assembleia. Ele não te recebe. Não recebe. Então, ser político, no mínimo, ao meu ver, ele deveria ter vocação. Primeira coisa, ele tem que ter vocação. Político de vocação, né? Igual na Grécia Antiga. Vocação para política. Saber se falar. Se identificar com o seu povo. E, acima de tudo, na política, eu achava não, tenho certeza, que é preciso, no mínimo, conhecer a administração. Saber administrar, porque ele vai ser um gestor, ele tem a responsabilidade de gestor, então ele tem que saber, no mínimo, de administração. Mas o que eu vejo, deve ter, mas muito pouco. Porque senão nós seríamos um país daqueles, né? Porque o que nós temos de riquezas, eu acho que nesses países do mundo, os mais ricos têm as nossas riquezas, as nossas florestas, os nossos minérios, a quantidade de ouro, petróleo, nós temos tudo aqui. Por que não temos um povo, uma grande massa, a maioria tão pobre? Que eu vi na televisão comendo osso, procurando osso para comer. E nós exportamos carne, alimentamos outros povos, mas o nosso, nós mesmos, fazemos o quê? Deixamos o outro com fome. Quem tirou essa empatia do nosso povo? Não podemos permitir essa barbárie nas redes sociais dessa minoria. Temos que tomar atitude. Temos que acreditar na ciência. E valorize o professor. E as professoras também. A escola pública. Dê estrutura. É uma obrigação, não é um favor, não. Isso é uma obrigação. Agora, nós temos os políticos profissionais, né? Eu já notei isso. Temos políticos profissionais. Eu acho que ele vive, toda vez ele quer reeleição, 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 porque eu acho que é o salário dele. Aquilo não é vocação, já é... Ele vive um emprego. Ele vem pedir para ele se sustentar. Enriquecer, na verdade, né? Porque o salário é bem saudável. É mais do que de um professor, eu te garanto que é.
Então valorize. Servidor público. É muito importante você valorizar o servidor público, hein? Presidente Lula, ministra do presidente, servidor público é importante. Não o fique querendo discriminar o servidor público, que ele atende a população. E a população que ele mais atende são os pobres. Então, atenção. Chega de tanta reunião. São tantas as reuniões e nada se decide. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre o servidor público. A importância dele para o nosso país. E vou dizer uma coisa a vocês. Lembrem, o passado é tão importante. Eu lembrei nesse momento. O Japão é um exemplo disso. E devíamos nos mirar no Japão, né? 2 bombas nucleares. E hoje é uma das maiores potências. Olha ali onde o Japão investiu. Na educação. E é uma das maiores nações do mundo. Eu admiro o japonês. Que ele valorizou a educação. De todas as guerras. E recebeu 2 bombas nucleares. Então, nós brasileiros temos que lembrar sempre do passado. Nunca esquecer. Passado não se esquece. Temos que ter memória. Nós temos memória. Por que dizem que não temos memória? Precisamos. Se não temos, vamos incutir memória. E você, político? Tenho nada. Político democrático. Nada contra. Apenas quero que vocês cumpram promessas. Que venham na minha porta, mas cumpram as promessas. Seja político por vocação. E no mínimo, porque tem responsabilidade de gestão, um cursinho de administração, né? Até online pode se fazer. Para diante de tragédia, de manipular, de mexer com dinheiro público, dinheiro meu, seu, nosso, inclusive de vocês mesmos. A gente poder ter o controle disso tudo. Que a administração vai nos guiar por um bom caminho. E repito, ciência, educação, em primeiro lugar, valorização também do servidor público, federal, estadual, municipal, estrutura de primeira para as escolas públicas, universidades, para professores, professoras e salários decentes, salários dignos a todos os brasileiros. Chega de salários miseráveis. Por hoje é só. Um abraço. Fiquem com Deus.